Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Eu vou fazer com os irmãos, a princípio, a leitura dos primeiros 9 versículos, mas eu peço aos irmãos que permaneçam com as suas Bíblias abertas neste capítulo, porque depois nós examinaremos outras passagens, trazendo aqui alguns outros complementos, informações importantes do contexto geral de Números, capítulo 11. Versos de 1 a 9 dizem o seguinte: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grão o pisava, e em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Senhor Deus, nós te damos graças e te bendizemos porque tu és digno. Porque o Senhor é quem nos sustenta nesse mundo. Porque o Senhor é quem providencia tudo aquilo que nós precisamos. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos reúne aqui nesse lugar. E desde os tempos antigos, quando os crentes também podiam se reunir para buscar a tua presença, para bendizer o teu nome, para aprender das tuas leis. Queremos, ó Deus, ser instruídos pelo Senhor. Queremos ser corrigidos pelo Senhor. Queremos ser amparados pelo Senhor, consolados pelo Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a entender e a andar nos teus caminhos. Ajude-nos, Senhor, a nos humilhar, para que tenhamos o nosso coração de fato quebrantado diante de ti. E assim o Senhor opere grandes transformações em nós, para a glória do teu nome. A tua palavra fale conosco, que a tua mensagem chegue ao nosso coração. Que o Senhor realize todos os teus propósitos grandiosos e soberanos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você deseja. E cuidado com o que você deseja, porque muitas vezes os desejos se materializam e se transformam em palavras e em ações. Meus irmãos, toda vez que o ano inicia, as pessoas são levadas a reavaliar a vida e a pensar em mudanças que tornem o cotidiano delas melhor, de alguma maneira. Muitos também iniciam novos projetos e manifestam a intenção de abandonar antigas práticas, substituindo-as por outras que eles consideram mais benéficas, mais saudáveis ou mais eficientes. Talvez um nível de esforço maior possa ser feito, talvez a busca de um ambiente mais interessante possa me fazer bem, talvez um engajamento mais robusto em alguma atividade distinta, especial. Aproveitando essa inclinação comum das pessoas, hoje eu gostaria de propor 3 alterações na maneira de pensar e no comportamento que eu acredito que serão muito úteis e que poderão até revolucionar o seu estilo de vida, mas revolucionar a luz da palavra de Deus e para a glória dele. Primeiro, substitua a murmuração pela oração. Segundo, substitua a ânsia do seu coração pela confiança nos propósitos de Deus. E terceiro, substitua a angústia do eu pela segurança da providência de Deus.
Esses 3 pontos, meus irmãos, que eu creio que nós podemos observar no texto completo de Números, capítulo 11. Nós iniciamos aqui, então, apontando que é importante deixar de lado, abandonar a murmuração e substituir pela oração. Nós lemos aqui, meus irmãos, os 3 primeiros versículos que mostram um contexto em que o povo de Israel estava se queixando diante do Senhor, em que o povo estava manifestando o seu descontentamento. Eles diziam que não suportavam mais se alimentar do maná que Deus enviava do céu. Eles murmuravam porque sentiam falta ou o desejo de retornar à realidade que eles experimentavam no Egito. E o que acontece aqui nesses primeiros versículos que nós acabamos de ler é que há um contraste. Observem, irmãos, que o autor deixa claro um contraste entre a murmuração e a oração. A murmuração faz com que o fogo de Deus se acenda. A oração faz com que o fogo se acalme. Enquanto o povo está se queixando e murmurando e manifestando o seu pensamento injusto acerca de Deus e de como Deus tem conduzido a sua vida, a ira do Senhor se manifesta. E o versículo 1 diz que fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O autor, que é Moisés, aliás, não entra em detalhes de como esse fenômeno aconteceu. Nós não sabemos dizer ao certo o que de fato ocorreu aqui, se algumas pessoas morreram, por exemplo, ou não. Essa informação não há no texto. Mas certamente nós podemos entender que o fogo de Deus visivelmente se apresentou ali diante deles. E as extremidades do arraial poderiam fazer referências aqui a algumas marcações ou a algumas tendas que eles haviam colocado ali. É como se talvez alguns pertences deles talvez pudessem ter sido queimados ou algo do tipo. O fato, meus irmãos, é que ficou claro para eles que Deus não havia aprovado aquele comportamento. Que Deus não estava satisfeito com aquela conduta de se queixar, de falar contra Deus, de blasfemar, de murmurar. Que é uma tentação que ocasionalmente se abatia sobre o povo de Israel, mas nós podemos observar, meus irmãos, que é uma tendência pecaminosa que nos acompanha até o nosso tempo. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, escreveu inclusive a passagem que nós lemos aqui de 1 Coríntios capítulo 10, dizendo que as coisas que aconteceram ali, com o povo de Israel no deserto e no Antigo Testamento, deveriam servir para nós como exemplo de coisas que nós não devemos fazer, para não incorrer na ira de Deus, no castigo, na disciplina de Deus. Aquele que está em pé, diz Paulo, inclusive, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que nós não possamos suportar, mas Deus, juntamente com a provação, nos oferece o livramento, e nós podemos confiar então nele. Mas aqui, meus irmãos, de fato, o povo manifestava desconfiança no agir de Deus. Porque quando paramos de orar e começamos a levar em conta muito mais os anseios do nosso próprio coração, a nossa tendência é justamente nos queixar das coisas que Deus está fazendo, do agir de Deus. Nós começamos a questioná-lo. E isso certamente o desagrada. Aliás, meus irmãos, algo que nós podemos observar aqui também, em Números 11, e já adiante nós verificaremos, é que o próprio Moisés parece se esquecer desse detalhe. Mais adiante é o próprio Moisés quem vai tomar uma atitude semelhante a essa do povo. Mas faremos essa consideração na sequência. O fato que eu quero enfatizar aqui nesse primeiro instante é que nós precisamos orar, irmãos. E se nós estamos no início de um novo ano de 2023, eu quero desafiar os irmãos para que nós mergulhemos mais em oração, para que nós nos ajoelhemos mais, ao invés de nos envolvermos com confusões, em conflitos, ao invés de nos queixarmos contra Deus e manifestarmos qualquer tipo de atitude condenável, nós deveríamos orar mais, interceder mais, buscar mais a presença do Senhor. Nós devemos orar e precisamos orar suplicando perdão, porque somos pecadores, e parece que às vezes também nos esquecemos disso. Somos pecadores e recebemos de Deus muito mais do que nós merecemos. Recebemos bênçãos de Deus muito mais do que deveríamos merecer se fôssemos considerar a nossa conduta. Mas Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é benigno. Por isso também nós deveríamos demonstrar gratidão.
Nas nossas orações constantes, deveríamos demonstrar gratidão, porque nós somos beneficiados e somos beneficiados diariamente, nas pequenas e nas grandes coisas. Deveríamos também interceder mais por nós mesmos e pelas pessoas, porque nós somos dependentes de Deus e das pessoas, e porque nós temos muitas e constantes necessidades. Deveríamos também, meus irmãos, orar buscando mais comunhão com Deus, comunhão que o pecado, inclusive, quebra, atrapalha. Deveríamos buscar mais comunhão com Deus em oração, porque a ausência disso provoca o nosso fracasso. Mas a comunhão com o Senhor nos fortalece nas lutas. Oração nem é um tema central aqui. Ela não é um tema tão enfatizado assim ao longo do capítulo. Aparece aqui uma referência à oração de Moisés no versículo 2. Mas vejam, meus irmãos, como a oração que Moisés faz em favor do povo é impactante. Como ela causa um efeito diferente. A ira de Deus, que ardia em fogo, que consumia o arraial, de repente se acalma por meio da oração do seu servo. Existe um aspecto aqui que nos leva a entender que Moisés está tipificando Jesus Cristo, é óbvio, né? É através de Jesus Cristo, é pela intercessão de Jesus Cristo, é pelo sacerdócio de Jesus Cristo que a ira de Deus se acalma, que a ira de Deus se desvia. Nesse aspecto, a gente não pode deixar de enxergar Jesus aqui no Antigo Testamento, já aparecendo de algum modo. O ministério de Cristo já está sendo descrito para nós de alguma maneira. Moisés é um representante disso. Mas ainda assim, vejam vocês como Deus se agrada da atitude de quem ora, da atitude intercessora. Quando nós buscamos comunhão com Deus em oração, meus irmãos, isso faz uma diferença muito grande na nossa maneira de enxergar as coisas, de entender as coisas, de reagir aos problemas. Os problemas existiam, os desafios existiam, o povo estava no deserto. Eles realmente podiam sentir falta de algumas coisas, mas quando se deixa de olhar a vida da perspectiva de Deus, quando se deixa de ter Deus como foco central, quando se passa a considerar a si mesmo acima de tudo, então nós podemos nos perder e podemos tropeçar e podemos cair. Mas deveríamos orar também nos conscientizando de que Deus é, afinal de contas, o nosso grande Salvador. Nós temos um Salvador. O nosso Redentor é Cristo. E é fundamental essa mensagem no livro de Números, meus irmãos, e na Torá. Nós não redimimos a nós mesmos. E nós não redimimos as pessoas que estão diante de nós. Às vezes parece que nós entendemos que é exatamente esse o nosso papel. Não é. Eu não tenho possibilidade de salvar a mim mesmo. Eu não tenho possibilidade de salvar os outros. Eu não tenho possibilidade de salvar a minha família. Mas eu confio que Deus pode fazer isso. O nosso Redentor é Cristo. O nosso Salvador é o Senhor Deus. Acima de tudo. Quem salva o povo não é Moisés, é Deus. Quem providencia o necessário é Deus. E, meus irmãos, quantas vezes nós nos angustiamos por isso? Não é verdade? Porque nós gostaríamos de fazer algo mais por alguém. Porque nós gostaríamos de proteger mais alguém querido, alguém que nós amamos. Mas nós somos incapazes, nós somos impotentes para fazer isso. Nós temos que confiar em Deus e é por isso que nós precisamos interceder. É por isso que nós precisamos orar. Se existem problemas em nossa igreja, vamos orar mais por nossa igreja. Se existem fraquezas que estão abatendo alguns, vamos orar para que Deus os sustente. Se existem pessoas que estão sendo tentadas, que estão se movendo em direção ao mundo, à carnalidade, à secularização, então vamos orar por elas. Vamos oferecer ajuda e vamos orar por elas. Mas vamos nos conscientizar, acima de tudo, meus irmãos, de que somente Deus é capaz de reverter quadros que a nós são impossíveis. Somente Deus quebrando o coração, somente Deus traz o convencimento. Somente Deus pode perdoar e modificar a vida das pessoas. Os pais não conseguem redimir os seus filhos. Deus faz isso. Maridos não conseguem redimir as esposas, nem o contrário. Deus faz isso. Pastores não conseguem redimir.
pessoas, mas Deus pode fazer isso. Então, o que é que nós precisamos? Diante de Deus, nos dobrar diante de Deus e orar e interceder. Moisés intercedia pelo povo, intercedeu, clamou pelo povo, e Deus ouviu a sua oração, e Deus acalmou a sua ira. Segundo aspecto importante aqui, irmãos, nós mencionamos: substitua a ânsia do seu coração pela confiança nos propósitos de Deus. Eu comecei a mensagem, dentre outras coisas, dizendo: cuidado com o que você deseja. No início de 2023, quais são os maiores desejos que você tem hoje no seu coração? Quais são os maiores anseios que hoje tomam conta do seu coração? Suas maiores prioridades hoje? Reflita sobre isso. E é importante refletir sobre isso, meus irmãos, porque aqui nós vemos o povo desejoso de algumas coisas. Verso 4 em diante diz: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Observem como o desejo do coração é o grande problema aqui. O desejo do coração, o anseio do coração, da alma. Populacho, essa expressão, essa palavra populacho aqui, se refere aos estrangeiros que acompanharam os hebreus quando eles saíram do Egito. Aqui não são os filhos de Israel, tá? Esse tal populacho aqui foram os acompanhantes deles. Quando eles saíram do Egito, você vai se lembrar da história, se não você pode ler lá a passagem de Êxodo, e você vai perceber isso, que parte dos egípcios, parte de algumas pessoas provenientes de outras etnias acompanharam os israelitas. Então eram esses estrangeiros a quem o texto se refere. Aqui, meus irmãos, talvez de uma forma bastante sutil também, Moisés está nos mostrando o perigo da má influência. Observem, o perigo de nós nos deixarmos levar, de sermos influenciados por um tipo de cultura, por um tipo de mentalidade que destoa da fé que nós deveríamos manifestar em Cristo. Os israelitas foram em alguma medida estimulados. Em alguma medida eles foram estimulados a desejar o passado, e ao desejar o passado demonstrar insatisfação, ansiedade e descontentamento com a nova realidade que Deus lhe deu. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Às vezes, meus irmãos, nós alimentamos esse tipo de nostalgia também. Às vezes nós olhamos para o passado e atribuímos ao passado a nossa felicidade. A nossa felicidade ficou para trás. Ficou no passado. Porque quando eu era mais jovem, talvez, ou quando eu vivia em outro lugar, talvez, ou quando eu tinha algumas relações de amizade, talvez, e de repente o tempo passa, as coisas mudam, nós nos vemos em outra circunstância, em outra situação, começamos a praguejar, começamos a mostrar um tipo de tristeza que não deveria estar presente no nosso pensar, na nossa mente, começamos a nos voltar contra Deus, e é como se nós estivéssemos sempre e constantemente insatisfeitos. Porque lá no passado, se nós pudéssemos voltar lá no passado, talvez, naquela época que hoje você disse que era tão boa, você poderia estar com o coração exatamente do mesmo jeito. Dizendo que mais no passado ainda, você estava em uma condição melhor. É assim que nós somos, irmãos. Nós enganamos a nós mesmos. Por vezes, as coisas que você deseja e a visão de mundo que você desenvolve é também, e não somente, mas também induzida por outros com quem você convive. E nesse aspecto, precisamos dizer igualmente, cuidado. Cuidado. Um ano novo se inicia e se você quer ter uma vida reta aos olhos do Senhor, você precisa tomar cuidado com os estímulos que você recebe, com as influências que você recebe.
com as coisas que você tem ouvido e visto, os ambientes que você tem frequentado, porque isso pode te levar mais longe ou mais perto de Deus. Podem ser meios de esfriamento da fé ou de revigoramento espiritual. E eu não estou atribuindo aqui ao populacho, toda a culpa por aquela postura dos israelitas, mas eu estou dizendo que, muito provavelmente, isso pode ser inferido aqui destas informações e serve de alerta para nós. Certamente serve de alerta para nós. Deus fez conosco um pacto, Deus quer obediência da nossa parte, temor da nossa parte e uma atitude que seja condizente com a fé que nós professamos. Mas, meus irmãos, há um texto no Novo Testamento que frequentemente nós temos utilizado aqui para mostrar a relevância de nós ordenarmos os nossos desejos mais íntimos. Se trata de Tiago, capítulo 4, os versículos iniciais. Tiago, capítulo 4, nos versos iniciais, traz aqui algumas perguntas que devem ser levadas a sério. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que Tiago está nos trazendo, meus irmãos, aqui, é a implicação lógica de onde os nossos desejos podem nos levar, quando eles são desejos pecaminosos, quando nós cobiçamos, quando nós invejamos, quando nós estamos descontentes com as coisas de Deus, quando nós não encontramos alegria na nossa vida, na maneira como Deus tem conduzido a nossa vida, nós começamos a invejar e a nos interessar por aquilo que os outros têm e que nós não possuímos. Então começamos a guerrear, nos envolvemos em uma série de conflitos e guerras, porque não estamos satisfeitos com a nossa vida. E o texto diz que Deus nos pune quando isso acontece. Deus nos pune também de uma maneira sutil. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, pedis e não recebeis. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando vocês procedem dessa forma, vocês não obtêm aquilo que vocês desejam, porque eu não lhes concedo, porque o desejo é fruto do pecado, que tem tomado conta do coração de vocês. Essa é a implicação óbvia que você extrai de Tiago. E por que o povo de Israel também, meus irmãos, tinha um trato semelhante? Exatamente por esse tipo de atitude. Exatamente por esse tipo de atitude. Aqui em Tiago 4, nós temos um coração em turbulência. Nós temos um coração inquieto por conta de desejos desordenados. Um coração que cobiça, que inveja, que só busca prazeres. Então substitua a ânsia do seu coração pela confiança nos propósitos de Deus. Ao invés, meus irmãos, de ficar questionando Deus o tempo inteiro, questione você, seu coração, seus sentimentos, suas motivações. Questione você mesmo. Peça a Deus aquilo que o salmista pede lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O Senhor vê os nossos pensamentos. E ao invés então de recebermos influências externas negativas, destrutivas, que nós possamos receber esta influência que vem do Senhor e pedir para que Ele, pelo seu Espírito, nos faça enxergar estas coisas. Coração inquieto, coração revoltado, coração que questiona, coração que murmura, coração que é ingrato. Isso não agrada a Deus. Então, se você tem construído a sua vida dessa forma, se os anos estão se passando, e é essa atitude que você tem tido, nós conclamamos você para que hoje se arrependa. Mude a sua vida, a dinâmica do seu pensamento. Busque mais a Deus, ore mais a Deus. E ao invés de questioná-lo por aquilo que ele tem feito, manifeste confiança nos seus propósitos. E eu gostaria de uma outra coisa. Eu gostaria de estar em outro lugar, talvez.
Eu gostaria de trabalhar com outras pessoas, talvez. Eu gostaria que a minha família não tivesse determinados problemas, talvez. Mas se as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, certamente algum propósito Deus tem. E eu vou me colocar como instrumento nas mãos do Senhor para cumprir os propósitos dele. Se o povo estava no deserto peregrinando e nunca chegava na tal terra prometida, é porque Deus tinha propósitos para eles. Os propósitos estavam em andamento, estavam sendo processados ali. Eles precisavam aprender mais, eles precisavam se estruturar mais, eles precisavam se organizar mais, eles precisavam entender agora a nova proposta de vida diferente do Egito. Deus está cumprindo seus planos. Então vamos nos submeter aos planos de Deus, por mais difícil que seja. Vamos nos colocar nas mãos dele. Vamos sufocar essa ânsia do nosso coração que nos deixa inquietos, que nunca nos deixa em paz. E vamos confiar nos propósitos de Deus. Nós certamente não gostaríamos de ficar doentes. Nós certamente não gostaríamos de ficar cansados. Nós certamente não queremos ficar sobrecarregados com algumas coisas. Vamos confiar nos propósitos de Deus, irmãos. É claro que estas coisas são compreensíveis, né, do ponto de vista humano, mas nós podemos e devemos confiar em Deus. E eu digo mais, grande parte dos nossos problemas não são externos, como nós tendemos a pensar ou a alegar. Afirmo isso. Grande parte dos nossos problemas não são por questões externas, mas por questões internas. O problema, a grande luta acontece no nosso coração. No nosso coração. O que eu quero dizer em outras palavras é que o problema não é o deserto. O problema central não é o maná, não é a comida, não são as outras pessoas, não são os líderes que nós temos. Isso é tudo distração, isso é tudo pretexto. O grande problema está no nosso próprio coração. É ali que a grande luta é travada. É ali. E é por isso que volta e meia o povo não está contente com Moisés, volta e meia não está contente com o maná, volta e meia não está contente com o deserto, ou com as tendas, ou qualquer outra coisa. Volta e meia eles têm saudades de tempos antigos, porque o problema está no coração, está nos desejos, está nos ímpetos internos. Mas a gente justifica estas coisas de outro modo. E costumamos atribuir às circunstâncias, às pessoas, né? A qualquer coisa que esteja fora de nós. A gente não vê o que está dentro de nós. A gente nem entende aquilo que Jesus disse, né? Que é o que sai da boca que contamina o homem, não o que entra. O problema não é o que vem de fora para dentro. O problema é o que sai de dentro para fora. E a murmuração é um pecado, veja, que sai da alma. As pessoas transformam ali a sua insatisfação em palavras. Então o problema está no coração. O não conformismo, a não conformidade com a vontade de Deus. Por último, irmãos, nós dissemos, e aqui eu vou explorar um pouco mais o capítulo, tá? Que nós devemos substituir a angústia do eu pela segurança da providência de Deus. Meus irmãos, dentre outras coisas que Números 11 nos revela, vejam como ele mostra Moisés em um tipo de crise egocêntrica. Isso mesmo que você ouviu. Eu quero convidar você para ler comigo os versículos 10 a 15 aqui, de Números 11. Números 11, versos 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha só. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometi a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer.
Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Isso é um tipo de crise egocêntrica. Acontece até com Moisés. Os livros históricos, às vezes, não deixam claro o problema moral que está envolvido em algumas passagens. Mas aqui, meus irmãos, é muito óbvio que Moisés se excedeu. É muito óbvio. É muito óbvio que Moisés se deixa tomar pelo desespero. É muito óbvio que Moisés não está enxergando as coisas como elas são. Os melhores homens podem ter a sua visão turvada em determinados momentos. Os homens mais crentes podem se abalar em determinadas circunstâncias. Nós já falamos aqui do populacho que influenciou negativamente os israelitas, né? Mas agora nós percebemos que Moisés também se deixa levar por esse ímpeto idólatra. Sim, meus irmãos. Moisés está atribuindo a si mesmo coisas que não pertencem a ele. Moisés está falando como se ele fosse o ator principal aqui de uma história que é Deus que está escrevendo. Vejam que, ainda que nós possamos relevar o peso que estava sobre os ombros dele, pela liderança natural que ele exercia, pelo chamado ministerial que Deus lhe conferiu, é claro que isso tudo traz uma sobrecarga, é óbvio. E é óbvio que não é fácil andar no deserto e ficar ouvindo uma multidão reclamando o tempo todo. É óbvio que sim. Só que, de novo, repito, Moisés se excede. Moisés chega a dizer, eu sozinho não posso fazer tudo. Parece algum de nós. Não é? Eu sozinho não posso, eu faço tudo só, está tudo nas minhas costas, eu não suporto, meu Deus do céu. Calma, porque a história quem está escrevendo é Deus, a igreja é de Deus. Nós podemos estar sendo usados, se somos, isso é um privilégio. Precisamos de graça para suportar, não é fácil mesmo. Mas cuidado para nós não nos tornarmos egocêntricos aqui. Para nós não começarmos a achar que as coisas só vão andar se nós estivermos lá presentes, emprestando o nosso dom e talento que ninguém tem. Porque não é assim que funciona. O próprio Moisés, no início do seu chamado, disse, Senhor, eu não tenho condições, eu sou pesado de boca, eu não posso ir a Faraó, eu sou um homem, um pobre homem, eu não vou conseguir fazer isso. E Deus disse, Moisés, Deus encorajou Moisés dizendo, eu serei contigo, é Deus quem realiza milagres, é Deus quem vai adiante dele. Então, calma, Moisés, calma, Moisés, você cedeu aqui, você cedeu. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Observem que as reivindicações de Moisés, nesse ponto, estão dominadas pelo eu. Aqui é a linguagem em primeira pessoa do início. Reparem isso no texto. Todo o discurso de Moisés aqui, a fala dele com Deus aqui, ela está dominada pelo eu. Certo? Verso 11. Por que fizeste mal a teu servo? Porque eu não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Concebi eu, porventura, esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva no teu colo, como a ama leva a criança que mama? Verso 13. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim. Verso 14, eu sozinho não posso levar todo esse povo. Se assim me tratas, é tudo eu aqui. Quando a gente começa a usar muito essa linguagem, tem problema conosco. E reconheça isso em qualquer pessoa e em você mesmo. Toda vez que a gente começa a falar muito, é comigo, é pra mim, as coisas só dão erradas comigo, é assim tudo comigo. Todo mundo está contra mim, o mundo está contra mim, Deus não me abençoa mais, Deus não me ouve, é tudo eu. Aí você começa a considerar que tem problema. Tem problema aqui. Meus irmãos, em um primeiro momento você tem o povo murmurando. Agora você tem Moisés murmurando. Aqui isso é murmuração.
Isso é uma forma de murmuração também. É um momento, e é óbvio que isso aqui não desgasta a imagem de Moisés para nós, é óbvio que isso daqui não nos faz perder de vista toda a importância do ministério dele, como Deus agiu. Mas aqui, veja, os seres humanos são falhos, é isso mesmo, a Bíblia é diferente, irmãos, porque ela não esconde as falhas dos seus heróis. Ela mostra os homens como eles são, ela mostra Deus como ele é, e assim por diante. É por isso que é tão odioso quando algumas tendências modernas dos nossos tempos tentam transformar Deus no que Deus não é. Tentam transformar o homem no que o homem não é. As escrituras são claras, evidentes, elas mostram para nós o que é que os homens são de verdade. Como é que é o coração humano, cheio de pecado e assim por diante. E como é Deus na sua bondade, na sua misericórdia, mas na sua justiça e santidade. As escrituras não escondem para nós nem quem Deus é, nem quem nós somos. Elas falam com clareza. Mesmo os grandes que nós admiramos, os homens de fé, os heróis da fé. Mesmo Moisés, grande Moisés, mas ele tem também pecado ali no seu íntimo. Então, aqui nós temos um momento, irmãos, é um relance, mas é um momento em que ele parece estar mais preocupado com ele mesmo, com o seu fardo, com o seu eventual constrangimento, levando mais em consideração a sua vida do que a vida de qualquer outro. Mata-me! Senhor, se é assim que o Senhor me trata, me leva logo desse mundo. Você já ouviu alguém dizendo isso? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Eu não sei mais por que Deus me mantém vivo. Me leva, Senhor. Você está pensando na sua vida mais do que na dos outros. Você está pensando mais em você mais do que em Deus. E o plano de Deus, como é que fica? E o propósito, e o ministério que Deus te deu? E as pessoas que precisam de você, e as pessoas que vão chorar por você. Percebem? Então, isso aqui, meus irmãos, é a linguagem de alguém autocentrado. Nesse momento é o que acontece. O pecado, a luta contra o pecado é isso. E Moisés parece estar preocupado. Senhor, vai ser uma vergonha, vai ser um constrangimento para mim. Se o Senhor traz esse povo até aqui, depois não consegue sustentar esse povo, e aí? Eu não tenho carne para providenciar para toda essa gente? O que é que eu vou fazer? O que é pior, meus irmãos? Moisés parece levar mais em conta o seu próprio desconforto como líder do que o cumprimento dos propósitos de Deus através dele. Até esse ponto, independente dos sentimentos de Moisés ou dos hebreus, os fatos incontestáveis é que Deus já havia livrado o povo do Egito. Deus já estava conduzindo o povo pelo deserto. Deus já estava realizando alguns dos seus maiores milagres. Irmãos, alguns dos maiores milagres de Deus na história foram feitos nesse período. Nesse período do deserto. Nesse período com Moisés. Alguns desses milagres nunca nem se repetiram. Foram feitos ali, são inéditos, são impressionantes. Em Números 11, nós vemos que essas reações são completamente desproporcionais. Por quê? Porque Deus permanecia providenciando o maná do céu. Ele continuava fazendo isso. Se você ler aí do verso 7 ao verso 9, você vai ver uma descrição do maná. Como é que era o maná? Era como semente de coentro, sua aparência era como de bidélio, espalhava-se o povo, o colhia, em moinhos o moía, num grão o pisava, em panelas o cozia, faziam bolos, de noite, né, descia o orvalho sobre o arraial e também caía do céu o maná. Então tem uma descrição aqui que mostra que todo dia Deus estava fazendo a mesma coisa. Diariamente Deus estava mandando maná do céu. O orvalho caía, o maná caía junto, o povo tinha provimento. Então não é que o povo estava passando fome não, viu? Eles tinham o provimento necessário, diário, que Deus providenciava. Isso acontecia. Então Deus permanecia providenciando maná. Outra coisa aqui. Deus providenciou codornizes de um modo impressionante. Lá no final do capítulo você vê a menção a isso. Verso 31 e 32, para ficarmos aqui em 2 versículos. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres.
e as estenderam para si ao redor do arraial. O homer é uma unidade de medida lá, que era naquele tempo utilizada, né? Mas tente imaginar aqui que eles estão recolhendo cestos, eles estão recolhendo ali, né, uma grande quantidade de aves que de repente vão ser trazidas por um vento. Veja que o texto diz: soprou um vento do Senhor. Existia um fenômeno relativamente comum nesse sentido aqui na região, mas o texto deixa claro que o agir de Deus está trazendo as codornizes para eles, né? São pássaros que vão voar baixo. A ideia aqui é que elas sobrevoam baixo e eles conseguem estender a mão ali, eles conseguem ali capturar bem facilmente alguns desses pássaros e pronto. Eles pediram tanto, agora eles têm o alimento que eles queriam ter. Providência de Deus. Ainda que isso vai significar um castigo, né? Também, mas Deus pode fazer isso acontecer. Deus preparou pessoas para assumir funções específicas. Olhem os versos 16 e 17. Moisés não reclamou, não disse que estava sozinho. Agora olha o verso 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então vejam, meus irmãos, as diferentes ações de Deus em diferentes áreas, de diferentes formas. Ele manda o maná, ele traz as codornizes, ele prepara as pessoas, ele concede o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. Verso 25 diz assim: que então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade, o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então Deus está usando outras pessoas, Deus está capacitando outros profetas, outros homens para falar em nome dele. Deus está concedendo o seu Espírito, está distribuindo os seus dons, as capacitações aos homens. Deus providencia isso, irmãos. Quem é que faz essas coisas acontecerem? É o próprio Deus. Mesmo assim, a crise do eu invade o coração. Invadiu o coração de Moisés naquele primeiro momento, e ele parece acusar Deus de injustiça, de maldade. O verso 11 é um linguajar pesado, irmãos. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? O que é isso? Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos? Está tudo errado aqui, né? Está tudo errado. Em determinado instante, parece, Moisés inclusive confronta Deus ali, e é como se ele duvidasse da sabedoria, da palavra ou do poder de Deus. Verso 20 e 21. Verso 20 e 21, né? Melhor, 21 e 22. 21 e 22. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é esse povo no meio do qual eu estou. E tu disseste: dar-lhes carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Moisés se queixou. Deus está dizendo: eu vou mandar. É carne que eles querem? Eu vou mandar. Certo? Eles vão comer até se fartar. Um mês inteiro. Vai sair pelo nariz, eles vão comer. Aí Moisés disse: que história é essa, Deus? O Senhor já viu o tamanho desse povo? 600.000 homens. O Senhor vai alimentar essa turma toda? Vai ter carne suficiente para toda essa gente? Duvido. É um embate, parece conversa, né? É uma coisa muito estranha. Mas é claro que, com certeza, Moisés estava considerando a dificuldade, a percepção dele, limitada. No deserto vai ter boi para toda a gente, vai ter ovelha aqui no deserto. Deus não tinha dito como é que ia mandar, né? Mas vem as codornizes depois. Quer dizer,
Não se pode duvidar da palavra de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus. Isso é coisa de coração egocêntrico. E eu repito, não estou dizendo que Moisés era assim. Eu estou dizendo que em determinado momento, um homem, por mais santo, consagrado a Deus, dedicado, estudioso, né? Por mais que nós sejamos assim, crentes, por mais que sejamos assim, podemos, às vezes, nos deixar enganar por estas coisas externas, pelos problemas, pelas pessoas, pelas influências que a gente recebe também, até mesmo pela maldade que está reservada no nosso coração e que às vezes não vem para a superfície, mas fica lá, escondida. De repente, Moisés está falando como povo. Irmãos, essa é a crise que por vezes nos abate também. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não vê o que está acontecendo? Será que Deus não sabe mais cuidar do seu povo depois de ter dado salvação para o seu povo? Será que Deus não é capaz de suprir minhas necessidades, de me ajudar no tempo da minha aflição? E alguns vão mais longe, né? É assim que o Senhor me trata, depois de tudo que eu fiz? É isso que eu recebo em troca? Por que minha oração não é respondida, Senhor? Do jeito que eu quero, né? Deus responde, mas às vezes não é do jeito que eu quero. Por que minha oração não é respondida? Por que as pessoas não me valorizam? Por que todo mundo consegue as coisas e eu não? É assim. Mas ao contrário dessa tendência destrutiva, eu gostaria de desafiá-lo a enxergar a mão de Deus e a graça de Jesus nas sutilezas da vida, irmãos. Então, se você está em um deserto, não é à toa, não é por acaso. Se você sente falta de algumas coisas, controle-se. Que o seu desejo seja controlado pelo Espírito de Deus. Que você tenha domínio próprio. Não comece a disparar acusações contra Deus, contra os outros. Não comece a avaliar que você está sendo massacrado, né, de uma forma insuportável por alguma razão. Isso é desequilíbrio. Que pode acontecer conosco, sim, porque somos pecadores, mas essa é a grande questão. Se orarmos mais, se entendermos melhor os planos de Deus, acima de tudo, se buscarmos a providência de Deus, enxergar a providência de Deus nas coisas, certamente a nossa reação vai ser melhor. Vejam, eu quero fazer apenas um comparativo aqui. Eu estou dizendo que a gente precisa ver Deus nas sutilezas, nos detalhes, né? E eu aproveito para fazer uma consideração teológica aqui, né? Eu disse para os irmãos que nesse texto, como no Antigo Testamento como um todo, a gente percebe a presença de Cristo. É velado, né? São indicativos, são figuras, são imagens, mas acontece, está muito claro. Né? Por isso que Paulo interpreta. Você viu como é que Paulo fala em Coríntios? E a pedra, eles passaram pela mesma água e etc, e foram batizados, né? E a pedra era Cristo e tal. Ele está interpretando o Antigo Testamento à luz do Novo. Moisés é um tipo de Cristo. Muitas vezes ele é um tipo. Por isso que ele ora aqui como um mediador, como um intercessor entre Deus e o povo, e Deus o ouve, e a ira de Deus se acalma. O maná é um tipo de Cristo. Jesus usou o maná para falar de si mesmo, lá em João capítulo 6. Eu sou o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram aquele pão que caía do céu lá e morreram. Mas quem comer esse pão viverá. Nunca mais terá fome. Ele está falando dele. Esse maná, então, que está caindo do céu, irmãos, é uma representação de Cristo. Ele é o suprimento que veio do céu. Ele é aquilo que nós mais... É o alimento de Deus para a nossa alma. Jesus Cristo. Então o maná é um tipo de Cristo. O Espírito de Deus, que capacitou esses homens aqui, é invisível, não é? É invisível. Ninguém viu aqui exatamente o Espírito de Deus. Mas ele está em ação. Então, o Espírito de Deus é invisível para nós, mas ele está em ação. Ele está operando nos corações, ele está convencendo na mente, ele está exercendo a sua influência poderosa entre nós, ele está capacitando, ele está nos dando habilidades que nós não pensávamos que nós tínhamos, capacidade de fazer as coisas, amadurecimento. O Espírito Santo está fazendo isso, convertendo, certo? É o Espírito de Deus
cuidando da igreja de Deus. A providência. A providência é outra coisa invisível, né? Mas é bem real. É bem real. De repente aparecem codornizes. E talvez alguns mais céticos nem vão atribuir a Deus. Elas apareceram porque ventou, né? Veio um vento do norte e trouxe. Mas o vento do norte foi Deus que mandou. A providência de Deus em ação. Os milagres de Deus. Os milagres de Deus, irmãos, às vezes eles são notórios, mas às vezes eles são até imperceptíveis. Não deixam de acontecer. Mesmo que ele não receba o crédito devido pelas suas benevolentes ações. Mas nós acreditamos nos milagres inexplicáveis desse mundo ao agir de Deus. Entenda que qualquer que seja a situação, a mão de Deus não encolheu. Você sabe o que Deus disse para Moisés aqui? Verso 23. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. A mão de Deus não está encolhida, irmãos. O poder de Deus não diminuiu. O Senhor ainda pode aliviar o nosso fardo pesado. O Senhor ainda nos alimenta. O Senhor ainda ouve quando nós clamamos. Por isso que eu quero insistir. Nesse 2023, substitua a murmuração pela oração. Tome isso como um compromisso. A nossa tendência é murmurar, irmãos. Essa é a nossa tendência. A gente se queixa mesmo. Se as coisas não estão como a gente gosta, a gente reclama. Isso é da natureza humana. Não é aqui na Penhel. Aí alguns ficam querendo transformar a sua realidade como se fosse uma realidade pior do que em outros lugares. Aqui é assim. Não, o ser humano é assim. Nossa atitude tem que ser diferente. Nossa postura diante de Deus, diante dos nossos queridos, diante dos nossos irmãos. Então, substitua a murmuração pela oração. Ore mais. Quando vier o ímpeto da queixa, ore mais. Segundo, substitua a ânsia do seu coração pela confiança nos propósitos de Deus. Eu tenho um desejo tão grande de ter algumas coisas e não consigo. Bom, louve a Deus pelo que você já conseguiu. Eu gostaria de estar em outros lugares e não consigo. Louve a Deus por você estar no lugar que você está. Por você conhecer as pessoas que você conheceu. Por você ter a família que você tem. Pela igreja que você frequenta. Louve a Deus. Se um dia Deus quiser te usar de outro jeito, em outro lugar, com outras pessoas, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vá trilhando o seu caminho, substituindo essa ânsia no seu coração pela confiança nos propósitos de Deus que estão em andamento. E substitua a angústia do eu pela segurança da providência de Deus. Para de dizer eu. Começa a dizer mais Deus. Graças a Deus. Se Deus quiser. Que Deus me abençoe. Se a gente olhar muito para nós, irmãos, as coisas saem do lugar. Elas saem do lugar. Quando a gente olha mais para Deus, as coisas se encaixam. A gente consegue entender melhor as coisas. Suportar melhor as coisas. Lidar melhor com as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Que assim façamos em 2023.